Começou! Boa tarde pra você. Olha que beleza, escuta a cornetinha, começou o melhor programa da tarde. No Brasil não tem pra ninguém o melhor, a nata da nata, la crème de la crème do programa. Aqui, ó, só tem gente boa, bonita, inteligente aqui. Começa com ela, maravilhosa, esfuziante, Meire Caminha. Oi, meus amores! Olha, a Meire é um poço de simpatia. Quem conhece, a gente conhece muito a Meire pela televisão, mas se você conhecer a Meire pessoalmente, olha, você ganha o seu dia, o seu ano. É muito bom. Ai, que bom. Eu que agradeço. É sempre uma alegria estar aqui. Obrigada a vocês que estão sempre acompanhando. Manda mensagenzinha aí no nosso YouTube. Isso mesmo. Nós vamos ler tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Estamos aqui. A Meire é psicóloga, teóloga, palestrante de uma famosa e maravilhosa linhagem de mágicos. Família de ilusionistas. Ilusionistas, isso mesmo. Obrigado. Doutor Diego Bonfim, obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Doutor Diego Bonfim, advogado aí, ó. Do escritório Diego Bonfim, advogado. Obrigado, doutor. Obrigado por nos ajudar a fazer o programa essa tarde, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Veja aqui do meu lado, doutor André Araújo Ferreira Martins. Obrigado, doutor. Doutor é cirurgião plástico aí, ó. Obrigado, doutor. Muito obrigado por estar com a gente, viu? Eu agradeço, Paulo Juarez. Fico muito feliz, assim, com a sua presença aqui, para nos ajudar até essa tarde. Tem uma cadeira faltando, naquela mesa tá faltando ele. Olha aí. É o doutor Daniel Bratan, que pegou um trânsito danado aqui, ó. E ó, aqui em São Paulo é assim mesmo, ó. Você que não mora aqui em São Paulo, sabe? De repente tá tudo bem, de repente acaba o trânsito, fecha. Exatamente. E não adianta. Então o doutor Daniel Bratan daqui a pouco chega, porque ele vai nos ajudar também a fazer o programa. Você vai participar com a gente. Como a Meire já falou, você participa aí pelo YouTube. Você está assistindo a televisão? Ótimo. Então você pode assistir a sua televisão aí, pega o seu celular, entra no YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. /TV Rede Vida. Olha aí, olha quanta gente participando com a gente. Coloca aí, ó. Aí você vai participar aqui com a gente e vai mandar sua pergunta, vai mandar sua participação, vai mandar sua opinião, o que você quiser. E vamos passar uma tarde boa, mais uma tarde gostosa, sim, com muitos assuntos pra gente conversar, começando com o nosso pensamento do dia. Vamos lá. Nunca, absolutamente nunca, vá dormir brigado com uma mulher. Ela passa a noite inteira reunida com todas as outras que vivem dentro dela e no dia seguinte, meu caro, você calado já está... Concordo. A única mulher da mesa, é verdade. Não, eu que sou a única mulher da mesa, concordo. Eu concordo com essa frase. Nunca vai dormir, porque à noite existe várias mulheres Exato. que fazem uma convenção e no outro Exato, faz um inferno na vida do cara, no verdade. final. Eu não ouso discordar. Não. Já fui vítima do meu silêncio. Até calado tá Eu errado. concordo. Olha, você sabe por quê? É o seguinte, padre, nós mulheres, nós temos duas áreas cerebrais ali relacionadas à comunicação e o homem só tem uma. Por isso que a mulher é mais A mulher fala comunicativa. muito e ela pensa tudo ao mesmo tempo e é muito desorganizado o pensamento da mulher. Quando a mulher fala, ela organiza. Porque quando você entendi. fala, você organiza o pensamento. Por isso ela tem necessidade de falar. Perfeito. E às vezes ela não quer uma solução, ela só quer que você te ouça. Ela só quer que você ouça ela. Só ouça, então. Porque ela está organizando o pensamento dela. E aí, às vezes, ela fala meio que sozinha, ela pergunta, ela responde, ela já sabe mais ou menos ali o que. Ela não quer uma solução. Isso é a coisa mais interessante do mundo, você Ela falou. só quer organizar. Porque, na verdade, às vezes ela nem tá querendo que você responda. Resolva. Não, Ela não tá quer- querendo falar porque ela coloca ordem no pensamento. Exato. Por Olha. isso que é muito importante mesmo. Você sabe que é interessante que meus pais tinham esse hábito, né? De nunca passar a noite brigado. Olha que bonito. Eles resolviam aquele problema naquele dia, iam dormir em paz no coração e no dia seguinte era outro dia. Isso é muito saudável. Porque a mulher... Ela o marido, carrega. Isso que eu ia falar. Carrega. O homem até esquece. O homem brigou, no outro dia ele nem sabe por que brigou e tal. Mas a Isso. mulher sabe direito. Exato. Porque a função Por feminina porque a função feminina ela é da fortaleza emocional. O homem é a força física, a mulher é a força emocional. Então, tudo que vem para as emoções, a mulher digere com muito mais importância, aquilo tem mais importância para a mulher. Mais coração. E ela traz isso para o homem. E puxa do homem essa função feminina da psique,
do homem. Então, você pode ver, né? É a mulher que traz a espiritualidade muitas vezes, ela que chama para a igreja. É verdade, é verdade. É ela que puxa para esses assuntos difíceis, conversas difíceis, porque é a função dela, para que os dois evoluam. E o homem puxa a mulher para onde? Para fazer coisa no mundo, para trabalhar, para ser organizada, para ganhar o dinheiro dela. Olha, sabe? É isso. interessante. Um ajuda o outro. Gente, você resolveu um monte de problema que tinha na minha cabeça, é verdade. Olha que interessante. Concordo com isso, é verdade. Eu concordo, né, repetir a frase aqui que o padre Sérgio disse no meu casamento, para jamais irem dormir o casal brigado. Olha que bonito E isso mesmo. isso é fundamental pro sacramento do matrimônio, ele Verdade. persistir. Verdade. Então É verdade. ambos, acho que Isso. Porque jamais- senão vira um ranço. É. Sabe assim, eu acho assim, toda vez que a gente tem um problema e a gente não fala, Aquilo vai vir. Fica como se Porque alguma coisa te comida feriu. que não digeriu. Aqui Isso. fica aquele negócio lá dentro. porque você Não- se não sente resolveu. desrespeitada. É. Vamos supor, você desrespeitou, quer dizer, aquele limite do respeito ele foi ultrapassado. Se eu não disser isso para você, Verdade. a gente não corrigir, eu vou ficar quieta, cada vez mais a pessoa, sem perceber, ela vai ultrapassando aquele limite até o ponto que eu fico com tanta raiva, eu falo, você é um narcisista, você é um egoísta. Não, mas a pessoa está errando, ela não sabe, porque eu não disse. Então, eu preciso dizer até o ponto que para mim está bom e para você, entende? Isso. Negociar isso para que o casal possa permanecer bem. Olha que beleza, tá Entendeu? vendo? Muito bom. É. Neiro, ótimo. Olha, vou te falar uma coisa. Vamos ver a nossa enquete. Vamos lá. Você vai participar da nossa enquete, @programa Bendita Hora, no Instagram. Em um relacionamento, a opinião de um acaba sempre prevalecendo? Atenção, Vamos lá. você vai responder sim ou não. Quando você tem, num relacionamento, a opinião de um acaba sempre prevalecendo, vamos lá, depois eu até vou perguntar isso para psicóloga aqui, para saber se tem que prevalecer ou não, Isso. mas o que Queremos que ver queremos a ver. opinião deles, né? Isso é uma opinião. Você vai, aí, ó, em um relacionamento, a opinião sempre de um tem que acabar prevalecendo, sim ou não. Você vai participar aí no Instagram, @programa Bendita Hora. E nós estamos esperando ansiosamente o Dr. Daniel chegar. Aliás, ele já está chegando. Microfonando. Ó, Música para o Dr. Daniel entrar. chegando! Aí, doutor. Ei. Obrigado. Como é que o senhor tá? Aí, ó, que beleza. O doutor Daniel, obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Veio na... Olha que beleza, família. Olha que lindos. maravilha. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, os dois... Tchau aí, meus amores. Olha lá, olha lá, olha, os dois, olha lá. Olha aí a criançada. Olha que beleza, olha que beleza, que beleza. Que lindo. Oi? Só faltou o Bento, só o Deus. Bento que faltou, olha ali. Olha ali. Depois vocês vêm pra cá, depois você vai vir, os dois vão vir pra cá pra gente entrevistar vocês dois. Tá bom? Vai sim, você vai ver. Tá bom? Aí, ó, que beleza. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Doutor Daniel Bratan, endocrinologista, nutrólogo, é uma referência na nutrologia no Brasil, sempre gosto de dizer isso. Muito obrigado pelo sempre seu cuidado, carinho de estar aqui com a gente. Isso é muito, muito Obrigado, padre. Viu? Obrigado. muito bom. Obrigado, doutor. Já fizemos tudo aqui no começo aqui. Vamos lá, então. Ó, tem pessoal participando com a William Douglas. Obrigado aí, boa tarde para Juarez. Vocês todos podem participar com a gente. Atenção, vamos para primeira Não, ainda não? Então, peraí, ó. Tem aqui, ó, vamos lá, aí, ó. Obrigado todo o pessoal, Terezinha do Santo Teste, Fernanda Piscinato, obrigado aí, está com a gente, Eva Maria Pinto, aí, muita gente participando com a gente, e vocês vão colocando aí cada vez mais a sua opinião, o seu, agora sim, olha, vai colocando a opinião, vai colocando a sua pergunta. Vamos lá para a primeira notícia, atenção. União estável pode ser reconhecida ou contestada depois da morte do parceiro? Eu sempre tive dúvida. União estável não se comprova só por contrato ou escritura. O doutor advogado vai resolver isso pra gente agora. Vamos lá. Conta pra gente. Temos a resposta agora. Doutor Diego, vamos lá. Questão complexa, É verdade. recorrente União também. estável, primeira pergunta, ela tem tempo, não tem tempo? O que caracteriza união estável? Não existe uma regra, uma tabela de tempo. Ah. Mas um dos elementos para se caracterizar a união estável é que essa relação ela seja duradoura.
ou seja, ela seja contínua e duradoura, ela tenha publicidade, seja de conhecimento da sociedade, que as pessoas saibam. Esses, basicamente, são os elementos. Precisa morar junto ou não? É um dos elementos também. Mas somente morar junto não garante, não assegura o reconhecimento da união estável. Basicamente, esse é um dos elementos de prova, mas a pessoa que pretende buscar esse reconhecimento, especialmente judicialmente, ele precisa apresentar um conjunto maior de provas nesse sentido. Então, por exemplo, apresentar uma documentação que comprove a existência de dependência em plano de saúde ou imposto de renda. Imposto de renda, pode ser? Pode ser também. Se a pessoa fez o imposto de renda junto, já é uma característica. Já é uma característica. Exatamente. Testemunhas servem como prova. Testemunhas também? Eles moravam juntos, estavam sempre juntos, é isso também? Isso. A existência de filhos comuns por si só também já configura aquele elemento de que aquele casal constitui uma entidade familiar perante a sociedade e, para além disso, fotos de redes sociais, hoje em dia é muito comum. Hoje a rede social pode ser usada? Pode ser usada também, fotos de viagens. Feitas, aquela coisa exatamente. Todos esses elementos em conjunto, eles servem de provas para caracterizar a existência daquela união estável, especialmente para garantir àquela pessoa interessada a participação no direito sucessório, na herança do parceiro falecido. A pergunta, pode ser contestada ou reconhecida depois da morte? Pode, com certeza. É uma situação muito comum no judiciário, hoje em dia, o pedido de reconhecimento justamente para essa finalidade, de que essa pessoa participe da sucessão, da divisão da herança daquela pessoa falecida e, por outro lado, aquele que também tem interesse pode sim questionar, pode provar, mediante um processo, que aquela união estável ou ela é ilegal ou ela tem alguma irregularidade e, portanto, aquela pessoa não teria direito a participar da sucessão da pessoa. Então pode ser. Sim. Aquele negócio do Gugu é assim, né? O negócio do Gugu não é aquele... Existe uma divergência. Uma coisa lá que eles contestam se era união estável, se não era. Porque tem aquela carta, né? Exatamente. Ele parece que diz que não são casados. Porque existe um elemento isolado de prova ali que está fundamentando a pretensão de um dos lados, mas, por outro, há um questionamento se aquela união era pública, se ela tinha se era de conhecimento, porque... no caso do Gugu ainda tinha a questão de ser uma barriga de aluguel. Tá. Mas ela convivia, né? Exatamente. Convivia também. Tem provas de que ela convivia. Então tem uma certa união estável, não foi só ser teu filho. Não é só ter filho, né? Não, o filho por si só não Isso garante. Não caracteriza. Não caracteriza a união estável. Você ter tido um filho não caracteriza. Não. Como ela estava sempre junto, né? Aí, em todas as festas, muitas fotos, né? Aí acho que interessante. Por isso é complicado. É muito subjetivo esse tipo de processo, porque depende ali das provas que essa pessoa apresentar e do convencimento que vai ser. E aí vai ser o que o juiz decidir. Exatamente. O que o juiz decidir ali que vai ser. Sim. Olha que coisa, interessante. É bem complexo mesmo. Interessante. Mais uma notícia, vamos lá pra gente ver aqui, vamos lá. Divertidamente 2, o grito de socorro do mundo contra a ansiedade. É uma animação, o Divertidamente 1 é já maravilhoso, mas considerado um dos principais sintomas da depressão, a ansiedade é considerado o mal do século para a psiquiatria. No Brasil, o diagnóstico do transtorno não para de crescer e já coloca o país como o mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Doutor Daniel, olha aí. Esse dado é mais... Inclusive, acho que esse dado, né, que a fonte colocou ali, o Fox Brasil, o número de pacientes ansiosos hoje é muito maior. Maior? Porque ali, quando eles usam esse dado, eles estão colocando diagnósticos dados por psiquiatra. E ainda tem os diagnósticos dados paralelamente por outros profissionais da área da saúde. Então, esse número é muito maior. E a tendência nossa é cada vez mais ver esse número crescendo, padre. Nossa. Hoje, o mal da humanidade hoje é a ansiedade. E se a gente partir do princípio que mais de 90% das doenças, se a gente for pegar a causa, a razão, causa matriz é emocional, a ansiedade é um dos distúrbios mais prevalentes. Verdade. Porque hoje, como que o ser humano vive? Ele está aqui e a cabeça dele está no tempo após. A ansiedade, numa medida certa, ela é benéfica. Ela ajuda a gente a se controlar. Você pega grandes coaches do Brasil, apresentadores, eles falam o quê? Antes de entrar no palco, sempre dá um frio na barriga.
Isso é fisiológico e, inclusive, isso ajuda você a se organizar, se programar e desenvolver aquela algo. coisa como chama, como que chama? Da adrenalina. Adrenalina, exato. É bom. Isso é benéfico. Agora, onde que mora o problema? Quando essa ansiedade te paralisa. Ela fica o tempo todo, né? Você não Ela sai toma daquele... conta. Se você vê, o filme é muito engraçado. Tem um momento que a ansiedade, né? Eu não assisti, não. É muito legal. Ela não tá ali. Eu assisti a primeira. É uma emoçãozinha com o cabelinho todo bagunçado, laranjinha, e tem uma hora que ela toma conta do controle. Isso. Ela entra num looping e ela não para, e ela trava. E nesse momento o ser humano trava. Por quê? Porque a cabeça do ser humano, quando ela não está no presente, ela está no momento posterior, ela não está vivendo aquele tempo do presente. Conversa com alguém que é ansioso, a pessoa está falando com você, está respondendo, ela não está prestando atenção no que você está falando, ela está tempos à frente do que ela está do que ela tá falando, ela não está nem entendendo o tempo real. E qual que é o problema disso? Que a hora que você desloca o cérebro para um padrão do futuro, o cérebro não diverge real do virtual. Então, na hora que você entra na cabeça, e se der certo, e se der errado, por uma fração de segundos ele vive o sentimento do que se deu errado, do que era para viver. Sente aquela emoção. Sente aquela emoção. E qual que é o problema? Que nessa Aquela é essa é a ansiedade. Ansiedade. Doida. A doida da casa. É a doida da casa. Lá. E qual que é o problema? Na hora que você vive por uma fração de segundos a emoção que não é real, que o seu cérebro não sabe que é real virtual, mas você imaginou, pensou, ele viveu. Ele abre na hora uma conexão com o subconsciente, com uma gaveta do passado, por algo que já deu errado. E ele conecta os dois eventos na hora. Isso. E aí, aquilo que deu errado já trouxe um trauma para ele, aquilo que não deu errado, mas ele acha que vai dar errado. E aí conectou. Nessa hora, que é como se fosse um curto-circuito, que o filme mostra. Existe uma bagunça dos neurotransmissores. Só que os neurotransmissores não ficam parados no cérebro. O segundo grupo de células que mais tem receptor para neurotransmissor é o sistema imunológico. Então, dependendo das nossas emoções, a gente pode ficar mais gripado, menos gripado, mais doente, menos doente. Olha que coisa. Entendeu? Olha então, que assim, coisa. A emoção, ela comanda o nosso corpo. Então, na hora que fez essa conexão, gerou uma mudança dos neurotransmissores, a tua célula passa a funcionar de forma errada. O mau funcionamento da célula vai gerar um tipo de doença. Perfeito. Então, pega um paciente que é ansioso, compulsivo, ele come muito açúcar. Por quê? Porque no momento que ele é ansioso, no auge da ansiedade dele, o nível de serotonina e dopamina cai. Aí ele busca o recurso no açúcar. A amígdala cerebral entende o padrão. Cai dopamina, come açúcar. Ele começa a comer açúcar. Essa célula do paciente vai ficar com excesso de açúcar, vai criar uma resistência à insulina, vai desenvolver um diabetes 2, vai ter um acúmulo de gordura na parede das artérias, vai ter uma dislipidemia. Pela ansiedade, a gente já abriu um leque para as doenças da síndrome metabólica. E vai engordando, e vai mudando. E aí o nível de estresse emocional dele cresce. Porque a ansiedade, ela, conforme você permite que ela te domine, ela só vai aumentando o grau. Olha que coisa. Até uma hora que ela paralisa o ser humano, entra numa crise de ansiedade. A crise de ansiedade, geralmente a pessoa que passa pela crise, eu estou tendo chamado crise de ansiedade ou crise do pânico, ela realmente tá paralisada, né? Ela não vai nem para frente nem para trás. Isso. Tem uma pesquisa do departamento, se eu não me engano, foi do departamento de neurociência de Harvard, eles monitoraram de cada 10 pensamentos que o ser humano tem da ansiedade, só 4 tem possibilidade de acontecer. Ou seja, 60% do que o ser humano pensa vai acontecer. Não tem a menor possibilidade de acontecer. Como é que 60% não vai acontecer? Não tem a mínima possibilidade. E a gente geralmente a gente perde energia no todo. E é porque a nossa atenção está em cima daquele 60% que não vai acontecer nada, não vai mudar nada da vida. Não vai mudar nada. E mais do que isso, se a gente for avançar além, eu sempre falo assim com o paciente, eu não sei, e se acontecer, se der errado, eu tenho uma reunião, eu penso sempre assim, nossa parte a gente tem que fazer, se organizar, se planejar, ok. Aí vai dar certo ou não vai? Não está na nossa competência. A gente tem que aprender a desapegar. Eu sempre falo, né, com o senhor, eu ensino muito isso para o paciente. O paciente ele fala assim, mas eu confio em Deus, eu entrego. Até a página 2. Ele entrega não entregando. Ele fala assim, tá bom, tá na mão de Deus. Aí, mas pode ser do meu jeito? Só que quem não erra é ele lá em cima. Então, se a gente aprende a fazer a nossa parte, entregar e deixar que quem comanda, que não erra, vai digitar o caminho certo, e a gente se acostumar que se deu errado era para dar, não se apegar nisso, a ansiedade desaparece. Olha que coisa interessante. Agora, sabe o que me preocupa? Porque a gente fala de ansiedade, mas cada vez mais jovens e crianças, adolescentes, dizendo, eu estou ansioso. Isso me preocupa. Tem um dado do SUS agora, que foi publicado há 2 meses atrás, de crianças de 4 a 9 anos e de 9 a 15 anos. Então, isso. Nessas duas médias,
aumentou 760 vezes o diagnóstico de ansiedade. Olha que absurdo, uma criança... E uma das causas é isso aqui, padre. Celular. O celular. Você sabe que eu acho que o desafio nosso hoje é trabalhar a integridade. Integridade no sentido dessa certeza, de você viver o presente, não lá no futuro e também não lá no passado. E a integridade mesmo entre o que você pensa, o que você fala, o que você sente e faz. Porque a gente está tão descompensado, justamente pela falta de foco nesse momento, e isso nos desafia, seres humanos, a desenvolver o que Deus nos deu, que é a consciência, que é o domínio da nossa mente para fazer aquilo que a gente realmente quer fazer e não sermos vítimas dos instintos corporais. Então, nós somos vítimas da nossa preguiça, dos nossos medos, das nossas emoções, mas porque a gente não se conhece. Mas se a gente se conhecesse um pouco melhor e trabalhasse melhor essa integridade entre mente e o físico, porque justamente as crianças estão mega paradas, elas pensam, mas não tem nenhuma ação no corpo, e o nosso cérebro ele funciona melhor quando tudo funciona de forma integral. Então as crianças precisam correr, elas precisam viver, e a gente está pensando em não viver. Tá vendo, dona Bela? Tá vendo? Tem que correr, tem que andar. A cara dela. Viu? Tá Tem bom? mais, padre. Tem uma pesquisa de 2012 de um neurologista, Andrew Newberg e Jay Lombard. Cada um fez uma coisa em momentos separados e nunca eles se conectaram. O que eles fizeram? Eles colocaram, o Andrew Newberg colocou o paciente para orar dentro da ressonância magnética e percebeu a captação do contraste, aumentando a taxa metabólica do cérebro numa região específica do cérebro. Olha, interessante. Quando eles estudaram essa região, é o córtex pré-frontal responsável pela decisão. O que Então, você vai decidir. Cientificamente é comprovado que quanto mais a gente se conecta com Deus em forma de treino, é treino mesmo, tem que se Isso, habituar a né? treinar e fazer Treino isso, a gente vai ter decisões mais assertivas. Isso, E aí eu te pergunto, tem como ter ansiedade sabendo que a gente está conectado com a fonte e a gente vai tomar decisões mais corretas? Pois é. Não tem por que ter, não tem por E que olha ter o caminho que está se abrindo, né? A espiritualidade, ela precisa ser assumida nesse processo, né? E não tem a ver com religião, é uma questão de contato com o divino. Sem né? preconceito, sem preconceito. É. Aliás, existe uma... Eu já vou, Rodolfo, eu já vou. A filosofia estoica, é muito interessante a filosofia estoica. Sim. A filosofia estoica, ela tem uma coisa... Os estoicos eram conhecidos. Sêneca era o grande estoico. O estoicismo, bem básico, assim, diante de um problema. É o seguinte, o estoico diz o seguinte: eu posso resolver? Não. Então eu não faço nada. Isso, Exatamente. Já está resolvido. Eu não, já está Não tem resolvido. solução, não Eu posso resolver. posso resolver? Sim, eu posso Então vou resolver. resolver. Então vou resolver. É isso, é bem simples, Isso né? é estoicismo, bem é simples, isso. é verdade. Inverno aumenta a procura por cirurgias plásticas e estéticas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, há um crescimento de até 50% na demanda por cirurgias plásticas durante os meses de inverno. Esse aumento é observado principalmente em procedimentos como lipoaspiração, rinoplastia e mamoplastia. Doutor, por quê? Realmente existe uma sazonalidade na procura pelas cirurgias plásticas, né? Especialmente nas férias, e no inverno essa procura é maior. Então, Mas por quê? Porque é o período que a pessoa vai estar mais exposta, vai estar mais... É isso? Um dos motivos é esse. Né? O inverno, a pessoa está menos exposta a viajar, ir para a praia, piscina, enfim, né? Se expor não mais. Não toma sol, não toma nada disso, né? Também no pós-operatório, especialmente as cirurgias de contorno corporal, nós utilizamos cintas, modeladoras e tudo. Sei. E no calor isso fica um pouco mais desconfortável, né? Além disso, as férias é um momento também ideal, especialmente para quem, né, os pais, quem tem filhos, seja para a mulher ali que vai ter esse período para realizar a cirurgia, né, essa cirurgia planejada e se recuperar, ou para o marido também ajudar ela, enfim, eventualmente. Ele vai estar em casa, vai estar junto Isso. ali, aquela coisa toda. Também não precisa levar filhos para a escola, etc. Verdade, que sempre existe um... É verdade. Então, acaba que existe essa sazonalidade, um aumento na Geralmente procura. como chama? A lipoaspiração, precisa colocar aquelas cintas, aquelas coisas, né? Exatamente, a cirurgia de contorno. E a pessoa fica um pouco mais também de repouso também, daquela coisa assim, né? Principalmente a primeira semana ela precisa, né, ficar em repouso. Então, tanto a lipoaspiração, a abdominoplastia, cirurgias de contorno corporal, mamoplastias, precisa dessas... E já fica pronto pro verão, né? E aí tem isso também, e tem isso também, porque a pessoa fala assim, na hora que... Na hora que chegar o verão, já tô tinindo aqui, ó. Já tô tinindo ali, o nariz novo, né? É tudo novo, assim, né?
E olha que então aumenta mesmo. Aumenta. Olha que interessante. E é mais por causa dessa questão do clima mesmo, né? Acaba que múltiplos fatores ali, um deles é o clima, né? Acaba contribuindo aí para essa demanda, né? A partir de final de maio, ali junho, julho é o mês que mais cheio mesmo, assim. E o que hoje o pessoal normalmente procura mais dessa? Rinoplastia hoje é uma coisa que a rinoplastia é muito bom porque você fala assim, eu fiz um desvio septo, uma correção. Mas é tudo mentira. Plástica mesmo. Eu tinha um problema de desvio. Todo mundo está com desvio de septo. Todo mundo. Eu fiz um desvio de septo, o pessoal usa isso, né? Porque admitir que fez plástica é meio... É verdade. Ainda mais os homens, né? Homem... Não tô te perguntando, sabia que vinha. Esse narizinho assim, tá muito perfeito. Mas não é... né? É lindo assim mesmo. Isso é um preconceito bobo, né, padre? Porque assim, tem uma coisa que te incomoda, você tem a possibilidade de ir lá e resolver. Eu também acho. Acho isso um ganho fantástico. Pronto, a pessoa... Tem coisa que vai te incomodar, te limita, você fica pé da vida a hora que você vai se trocar, te incomoda e quadro. Vou lá e resolvo. Cara, é fantástico. Então, porque essa coisa o pessoal fala, às vezes acha que a plástica é como se você estivesse decadente. Não é, não. Acho que você quer melhorar alguma coisa. Tem trabalhos mesmo, né, robustos aí que mostram a melhora da qualidade de vida, da autoestima. Autoestima, né? E enfim, dessa autoconfiança das pessoas que procuram a cirurgia plástica e realizam ela com indicação e motivos adequados, né? Hoje o pessoal não fala tanto em fazer aquele lifting, né? Mas faz ainda, o lifting facial, faz? Dá aqui a puxada aqui, né? Lifting facial, lifting facial, a blefaroplastia. Então tem as cirurgias da face, né? Que são as clássicas, os liftings, a blefaroplastia. Blefaroplastia aqui, das pálpebras. Vai caindo a pálpebra. É em cima, em cima? Embaixo é em cima. Olha que tem duas bolsas aqui. Não, você tá lindo ainda. Olha o tamanho das duas Louis Vuitton. Interessante. Mas porque... A pele vai... que a gente vai ficando com a pele, sei lá, parece mais fina, vai tirando a gordura, né? A gente vai perdendo a gordura e vai caindo, né? Com o passar do tempo, existe o envelhecimento, alterações. Então, as estruturas que seguram, por exemplo, o globo ocular, o rosto, né, os ligamentos, eles vão ficando com flacidez, o próprio passar do tempo, gravidade. Então, ocorre essa alteração dos tecidos. E aí isso cria o quê? Os estigmas do envelhecimento, que é o quê? Que é a nossa percepção no subconsciente de olhar uma pessoa, você sabe mais ou menos qual é a idade dela. Você fica de ponta cabeça. Da gravidade. O negócio vai pra gravidade, você fica de morcego, uma bebê. Morcego vai ter aí uma jovialidade. Verdade. Mas é interessante. Mais uma notícia aqui, vamos ver. Mulher que teve psicose pós-parto 2 vezes é tratada com eletrochoque. Inglesa que teve psicose pós-parto afirma ter vivido um inferno consumida pela culpa antes de fazer tratamento. Meire, eu acho interessante essa notícia, porque a gente tem que desmistificar essa questão do eletrochoque, que as pessoas ainda têm muito preconceito. Com relação... É um tratamento muito eficaz hoje. Com relação à saúde mental, as pessoas ainda têm bastante preconceito. Até para ir ao psicólogo. Eu ainda encontro muitas pessoas assim que nunca fizeram terapia, são muito resistentes em fazer a terapia, porque ainda tem aquela mentalidade de que eu não sou louco, imagina, eu tenho um problema. É interessante que a gente procura qualquer outro especialista para qualquer parte do corpo, sem problema algum, mas quando chega na nossa fragilidade, o ser humano tem uma dificuldade imensa em lidar com a própria vulnerabilidade. Então, assim, imagina lá no Japão, é pior ainda, porque assim, lá tem essa coisa da honra, de que você tem que ser forte, que você tem que ter uma mente firme, e você dizer que você está triste, que você está com uma dificuldade de passar por um luto, para eles é uma fraqueza terrível. E é interessante como isso pega muito nessa questão cultural. E essa questão do eletrochoque, na verdade, assim, é porque já na história da psicologia, ela já começa focada em doenças, em doenças mentais. O foco da psicologia no início não era saúde e felicidade. Era doença. A psicologia da felicidade, ela começa só bem depois. No começo era só doença. Mas depois as pesquisas perceberam que o fato de você tirar uma pessoa da depressão não torna ela motivada. Então, se torna ela normal.
mas ela não está motivada, ela não está feliz, entende? Ela fica na estaca zero. No caso do eletrochoque, perceberam em 1930 que você tinha benefícios para pessoas que estavam em surto psicótico, que tinham lá algum outro transtorno, e você dava o choque e tal, e melhorava. Só que não se tinha tecnologia na época para você dosar a carga. Isso só aconteceu depois de 1980, só que o preconceito ficou. Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa com relação a isso. A gente tá brincando, né? O pessoal acha que está na cadeira elétrica. É isso! Isso! As pessoas acham que é a cadeira elétrica, exatamente. E não é, entendeu? Na fisioterapia existe eletroestimulação, né? Isso! Aquele choquinho e tal, né? Então as pessoas ficaram com essa imagem, né? Daquele capacete, daquela coisa louca que a pessoa faz assim. É o que o filme mostra. Você entendeu? Então, assim, por isso que a informação nesse ponto, ela é importante para tirar o preconceito e dizer que realmente faz parte do tratamento e funciona, né? Então, acho que dizer isso para as pessoas que estão ali, né? É importante. Né? Porque tem muita gente que, às vezes, consegue tratamento para depressão. Só o medicamento não é suficiente. O medicamento associado à questão você precisa do estímulo físico. O físico também. Isso. E ela, psicose pós-parto... é raro. Porque você tem a depressão pós-parto. Tem a depressão pós-parto. Que muitas mulheres têm, que é quando você fica muito triste e tal. E por conta, inclusive, dessa montanha-russa hormonal né? Que a mulher tem. E é interessante, quando eu estava amamentando, era uma coisa estranha mesmo. Eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive essa onda de emoções e eu percebi eu mesma, que eu já lia e estudava sobre o assunto, mas é diferente quando você passa por aquilo. E eu falava, cara, eu tô chorando. Eu chorava assim. Engraçado, né? Interessante. Eu amamentava e eu falava assim, cara, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo parece que eu tô triste. E na verdade, é por conta dessa onda. E eu sabia que era isso, foi passando por aquilo. Eu falava, que interessante. Eu mesma passava, eu mesma olhava e eu mesma achava interessante. Olha que coisa. Mas quem não tem esse conhecimento, fica muito difícil você entender que é normal, que faz parte. E passa. Agora, no caso da depressão pós-parto, realmente a mulher tem uma dificuldade de sair daquele lugar. E no caso da psicose, é ao contrário. Ela fica mais irritada, ela já fica mais agitada. E aí a criança tem risco mesmo, porque, imagina, ela sai da realidade e ela começa a ter paranoias, ela começa a ter uma dupla realidade. Então, aí é complicado. Mas entre 2 em cada 1.000 mulheres que tem a psicose. Isso, a depressão pós-parto já é uma coisa mais comum. Que passa a psicose já é mais difícil. A psicose é difícil. Isso. Interessante. Mas é interessante as pessoas saberem que existe isso. Eu achei importante as pessoas saberem isso. É importante a gente ter essas informações aqui para desmistificar um monte de coisa. Porque o gatilho da maternidade, ela dispara uma série de outras coisas nas mulheres, nas pessoas, né? Olha que coisa. Então, normalmente é isso. É sempre um trauma e às vezes o nascimento de uma criança, ela é tida como um gatilho, entendeu? Olha que coisa. Meu Deus. Tô tomando café. Olha, ele tá tomando... Tá bom o café? Padre, olha só que interessante. Ele acabou de ter o nenezinho há 45 dias. Ah, você tá brincando? Sim, a Laura. Laura. A esposa dele, ele estava comentando que a esposa dele estava passando por esse momento. Tá brincando. De confusão. De coisa. A gente verdade. chora e ao mesmo tempo a gente tá feliz. E ela ficou preocupada porque ela falou, cara, o que tá acontecendo comigo? E ele ficou também angustiado. Apreensivo, né? E é normal. É natural. Era outras coisas, padre. Se a gente pensar não só a parte hormonal bagunça, mas uma coisa que é muito comum hoje, que a gente vê, por exemplo, pacientes com estoque baixo de ferro. Impressionante, uma ferritina baixa, o paciente fica mais com o humor embotado. Fica mais cansado, prostrado. Aí já junta com a parte hormonal que tá bagunçado. Com a parte da maternidade, a mulher não foi preparada, porque todo mundo pinta a parte boa da maternidade. Mas passei 3 vezes. Desenhar. Que não 3 vezes, já tá escolado de maternidade. Então, assim, não é aquele cenário 100% maravilhoso e glamuroso. Aí a mulher tem o bebê, aí ela rompe com a vida dela, parou de trabalhar, parou de fazer tudo, agora eu sou só mãe. Fico o dia inteiro de camisola, com pingando leite, criança chorando. É bem assim. Mesmo. Olha o contexto de coisas que tem. Fora a parte nutricional da mulher que bagunça. Olha, que diga a Andrea e essa mulher? Beatriz. Olha, a Andrea sabe. 3 meninas. 3 meninas? Olha aí. 3 também? Como chama essa esposa? Lorena. Lorena, a vitoriosa. Ó, você sabe que quando a gente vai pro intervalo, a gente vai terminar o programa 4h15 por aí, sempre a gente termina com uma música.
Vou perguntar pro doutor Diego uma música pra gente terminar hoje o programa. A música da sua vida, a música que você gosta. Fala pra mim. Olha, eu sou muito fã da banda Coldplay. Coldplay? Olha, Coldplay? Qualquer uma da Coldplay? Qualquer uma, gente, ótima. segunda vez. Essa semana foi quem que foi da Coldplay? Foi aquela Yellow da Coldplay, né? Yellow. Mas vamos lá. Quem tá lá? O Rodrigo tá lá? Rodrigo tá lá. Escolha uma Coldplay. Coldplay, olha, a gente, quem vê cara não vê coração. A gente olha assim, nossa, não é, olha, pensando que o doutor ia pedir uma coisa menos hard lá. Coldplay, a gente vai terminar hoje. Escolha, Rodrigo, uma da Coldplay, você escolhe aí no final, mas que seja Coldplay. Que honra, vamos pro intervalo, a gente volta logo. Estamos de volta aqui no Bendita Hora. Olha que beleza. Olha, quero fazer uma reparação aqui, que eu falei que a Bela tem 11 anos, olha pra essa menina, 11 anos, ela, olha que demais, ela não usa celular, não usa celular. Aí ela tava na mão assim, eu pensei que fosse, ela tava com um Kindle, um livro, lendo um livro, olha que beleza, parabéns. Ah, que beleza, quando a gente vê gente lendo livro, eu fico tão feliz. Eu também. E uma adolescente lendo livro é mais bonito ainda. É verdade. Apaixonado por livro. Ah, que coisa linda, gente. Nossa, como é bom. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns. Um exemplo hoje. Um exemplo. Olha lá. Mais uma notícia aqui, vamos lá. Vitamina D. Outono e inverno pode afetar a síntese desse hormônio. Os idosos são o principal grupo de risco para hipovitaminose D, pois a pele vai ficando mais fina e com menor quantidade de precursores com o passar do tempo. Além disso, os idosos têm hábitos de exposição solar mais restrito e usam vestimentos mais pesados. Doutor, o senhor falou aqui que a vitamina D é considerada hoje como se fosse um hormônio. Um hormônio. Pela quantidade de funções que ela tem, né? Nem é só uma vitamina mais. Não, ela tem o sistema imunológico inteiro, quase que depende da vitamina D para ter um bom funcionamento. O sistema imunológico, a nossa absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal depende, né, da vitamina D. Então a gente, eu ingiro cálcio, mas não tem uma vitamina D adequada, a gente não absorve esse cálcio e os ossos vão ter deficiência. Uma das coisas mais prevalentes que a gente vê hoje no idoso, principalmente em mulheres, a osteopenia, né, a perda da densidade óssea. Está muito envolvido com o metabolismo do cálcio, com a falta do estrogênio, por conta da fase climatério e menopausa, isso está muito interligado. E mais do que isso, né, padre? O nosso sistema muscular também depende de vitamina D. Então a gente pensar 3 grupamentos aí, o sistema imunológico, né, a absorção, os ossos, a parte muscular, tudo isso daí está dependendo da vitamina D. E a vitamina D depende do sol. Então a gente precisa a gente pode suplementar a vitamina D? Pode. Na verdade, assim, quando eu falo deve, a gente tem que ter atenção, porque uma das coisas que a gente mais observa é o seguinte: o exame mais pedido para vitamina D chama 25-OH vitamina D. É uma leitura do sangue. Só que se a gente não ter atenção, existe um outro exame que a gente pode pedir, que seria uma leitura, bem resumida, do que está dentro da célula. Chama 1,25-OH vitamina D. Muitas vezes, o que a gente vê? A vitamina D no sangue é baixa, mas intracelular já está alta. Certo. E o paciente continua tomando, porque não foi feita essa leitura intracelular. Chega uma hora que a vitamina D, ela não tem para onde ir. Se ela não tem para onde correr, ela vai atrapalhar a metabolização do cálcio também. E aí você começa a ter um segundo problema, que é ter uma hipercalcemia no sangue. O cálcio começa a ficar alto, e aí com o cálcio alto você vai causar uma disfunção renal, você pode causar até uma alteração neurológica, crise epilética pode ser gerada, contração do coração, porque o nosso coração se contrai por canais de cálcio. Por cálcio, né? Então você vai ter alterações como arritmia. Então assim, a vitamina D ela é maravilhosa, mas eu sempre falo assim, mais os benefícios que ela tenha, procura alguém para acompanhar como vai ser suplementado isso, como que vai ver o pós disso, durante a suplementação, e a dose de um não é dose de outro, a necessidade de um não é necessidade do outro. Não dá pra outro. gente, tem que passar pelo médico. Tem que passar. Até porque eu acho que só a vitamina D também, ela não funciona, tem que ter o magnésio, tem que ter magnésio, K2, tem vitamina A que tem que ter junto, K2M7, tem uma tendência da vitamina D ter uma deposição na parede das artérias, então tem todo um contexto. Então assim, não é aquela história de que, puxa, toma que faz bem, não é assim. Tem que ter atenção. E também tem que ter aquela coisa do exercício físico também, né? Atividade física, porque assim, hoje qual que é a correlação que fala? O paciente faz exercício físico, ele tem maior nível de vitamina D, principalmente quem faz exercício ao ar livre. Claro, porque vai ter maior exposição ao sol. Claro, o sol, né? Há um tempo, em final de 2021 para 2022, publicaram um estudo que foi interessante, que eles falaram assim,
Eles tiraram medicamentos controlados, em ambiente controlado, e suplementaram vitamina D em altas doses, mas tudo muito bem controlado. E os pacientes melhoravam, ajudavam, era um coadjuvante na melhoria dos distúrbios emocionais. E aí o estudo fez um apontamento que foi interessante. Ele falou assim, isso a gente tira por base que lá atrás, quando tinha uma linha que pensava, quanto mais, né, deprimido o paciente está, se ele for para a natureza, abraçar uma árvore, contato com a natureza ajuda, mas não é só pela troca de energia, mas é pela exposição solar. Pela exposição solar. Então, a exposição solar hoje, ela ajuda muito. Agora, desculpa, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que suplementa a vitamina D, ela também precisa fazer a exposição no sol ou não precisa? Então, só suplementar ela. A suplementação já seria o suficiente. Justamente para aqueles pacientes que não conseguem ter a exposição solar, é mandatório a suplementação sob vigilância, né, com alguém acompanhando. Agora, se você faz, né, uma exposição solar... Mais a exposição? Então, aí você nem precisa, porque só a exposição solar já conseguiria dar nível... Exposição solar. A exposição solar diária. Aí a gente cai naquele outro problema. Se você tem muita exposição solar, você tem câncer de pele. Tem câncer de pele. Então, a gente acaba... Não pode ter nada Mas isso por quê? Porque, na verdade, hoje, a nossa camada de ozônio ela é deficiente. Tem isso também. Então, os raios, né, que vêm do Sol, eles chegam aqui com nocivos. São mais nocivos. Se a gente parar para pensar, o cenário de 30 anos atrás era outro. Poderia tomar sol com... Hoje seria o quê? Tipo 30 minutos no sol? 15, 20 minutos? 30 minutos na face anterior, né? E 30 minutos de parte posterior. E sem filtro solar. Sem filtro solar, de 60% a 80% do corpo em exposição. Tem que ser meio sem... A 80%. Não pode ser só o braço. Short. Só com short. Só com short de banho e pronto. E o sol é difícil, né? Hoje em dia, para quem trabalha em São Paulo, por exemplo. 15 minutos de um lado, 15 minutos? No mínimo seria de 15 a 30 minutos de cada face, de cada lado. Agora imagina quem trabalha o dia inteiro, né? Nem dá, nem imagina. O povo nem come direito. Almoça, toma sol. Almoça, toma sol, é verdade. A suplementação acaba ajudando muito. Agora, o Dr. Dana falou um negócio que eu não tinha pensado, interessante. A gente fala assim, antigamente eu nem usava protetor solar, ficava no sol o dia inteiro, e realmente, porque a gente não... Era outra época, né? A camada de ozônio era maior e não era tão prejudicial assim. Exatamente. Hoje, se você ficar uma hora no sol torrando, você sai de lá... Sai com câncer, praticamente. É verdade. Não tinha pensado nisso, é diferente. Lei sancionada prevê perda da herança após sentença definitiva contra herdeiro indigno. São excluídos da herança, entre os outros, aqueles que participaram de homicídio doloso ou tentativa contra quem deixa os bens. Jesus, mas isso já não é a pessoa não está excluída da herança, doutor? Sim, existem hipóteses, né, de exclusão desse herdeiro. É o herdeiro indigno, né? Antes de mais nada, herdeiro indigno é o que é? Para a gente conceituar e entender essa alteração legislativa. O herdeiro indigno é aquele que sofre uma sanção, uma punição civil que tem como consequência a exclusão de participação na herança do falecido porque cometeu contra aquele falecido algum ato considerado indigno. E quais são esses atos considerados indignos, né? Eles estão previstos em lei, no Código Civil também. Então, uma das hipóteses, como mencionado na matéria, é praticar ou participar de um homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra a pessoa falecida. Também na hipótese em que ele pratica em juízo algum crime de calúnia contra a pessoa falecida ou contra a honra, a imagem dessa pessoa falecida, ou até mesmo em casos em que essa pessoa, esse herdeiro, ele comete algum tipo de fraude ou violência contra a pessoa falecida, impedindo que essa pessoa falecida exerça livremente a disposição de bens dela em testamento, como ato de última vontade. A Suzane Richthofen. Exatamente. A Suzane Richthofen matou os pais e eu ia dizer que ela está querendo... ela está requerendo a herança dela. Mas ela já não podia. Então, eu não entendi porque isso já não era assim? Não era assim. Na verdade, essa indignidade do herdeiro, pela legislação que nós temos, ela não é automática. Ela depende da provocação de algum interessado. Um outro herdeiro. Ele tem que comprovar, por meio de um processo específico, para demonstrar que houve aquele ato de indignidade, que, portanto, aquele herdeiro merece ser punido, sendo excluído da participação na herança. No caso da Suzane foi o irmão, né, que moveu essa... Exatamente. O irmão moveu dizendo que ela era indigna de receber a herança. Exato. E qual é
a novidade que traz essa alteração legislativa. Essa lei insere no nosso Código Civil justamente um artigo que prevê a exclusão automática desse herdeiro indigno em casos em que aquele herdeiro indigno, aquela indignidade já foi reconhecida em uma ação penal, onde ele já sofreu uma condenação, uma sentença eu achava que definitiva. já era assim, olha só. Eu também. Então, assim, no caso, se ele não tiver, agora a lei, mesmo que o irmão dela não tivesse feito essa ação específica, logo que saiu a sentença dela como culpada, ela já era indigna. Desde que essa sentença ela tenha ocorrido o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, ela tenha se tornado definitiva, ela não pode mais ser recorrida, alterada. Exatamente. Aí, nesse caso, essa sentença penal já serviria na esfera de família e sucessões para impedir que essa herdeira acessasse a herança. Até, de repente, um crime de calúnia, coisa, e até isso pode tornar indigno. Pode. A gente tem um caso midiático também, né, que se tornou público no final do ano passado, daquela jogadora de vôlei, Valesca. Verdade. Nesse caso, os pais estão pedindo a declaração de indignidade do genro na justiça para que ele não tenha acesso. Para que não tenha acesso à herança. E aí a justificativa é justamente supostos crimes contra a honra da Valesca que ele tenha cometido. Não é por causa do fato dela ter morrido, porque ela morreu também, eu acho que tem uma morte meio suspeita. Exatamente, está sendo investigado. Mas não é por causa disso, não, é por causa do crime. De crimes contra a honra. Então, que ele divulgou, né, supostamente divulgou algumas informações da intimidade do casal que entende-se que foi ofensivo à imagem dela. E ele pode ser excluído da herança. Pode, de acordo com a comprovação e o desfecho desse processo. E aquele terceiro caso é o caso de, por exemplo, aqueles filhos que falam, olha, meu pai não tem condição de tomar decisões, então aí ele quer tomar conta do aí existe uma manipulação. Briga, né? Exatamente. Aí quando as circunstâncias em que aquela pessoa ela deixou algum testamento são suspeitas, né? Será que essa pessoa foi coagida ali no leito de morte? Esse negócio de testamento no Brasil, sempre eu falei, isso não funciona. Não funciona, né? Todo testamento é contestado. Não adianta. Nos Estados Unidos a pessoa vai, eu quero deixar isso aqui pro cachorrinho. Vai pro cachorro. Hoje a prática da holding familiar, né, está sendo muito praticada. Da Cada vez mais as pessoas criam uma holding familiar que protege, blinda os bens. Isso. E aí não tem mais esse negócio de brigar por herança. Tudo passa a ser de uma... familiar, você bota tudo no nome de uma empresa, né? Uma empresa. Empresa familiar. Hoje em dia é um mecanismo, tem sido usual, né, de planejamento patrimonial sucessório, justamente para evitar esse tipo de situação, de briga. É uma brigaiada depois que morre, porque é porque é meu, porque eu sou parente, aí parece parente de tudo quanto é lado também. E volta aquela primeira manchete, né? E quando não tem uma discussão ali se os herdeiros do falecido reconhecem um outro relacionamento, com união estável ou não. Aí gera uma série de problemas. Faz uma empresa, bota todos os bens ali na coisa. Morreu, a empresa continua, depois vê o que faz, os sócios da empresa. Exatamente. É sócio da empresa. É um dos mecanismos que acabam resolvendo antes que aconteça esse tipo de situação. Não tem inventário também, né? Aí não tem inventário. Dependendo de como for feita, pode evitar. Né? São várias técnicas legais que podem ser aplicadas. Né? Então, legal. Nos Estados Unidos, escreve no papel, num guardanapo, o negócio vale. Legal a dica. Muito legal. Vamos ver mais uma... Ó... Saiba a diferença entre harmonização orofacial e cirurgia plástica. Entender as nuances entre esse procedimento é essencial para tomar decisões sobre o caminho estético. A harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos não cirúrgicos. Já no caso de cirurgia plástica, envolve procedimentos cirúrgicos. Doutor, a gente sempre recebe aqui o pessoal que faz a harmonização, que pratica a harmonização facial. Existe uma diferença, sim, fundamental, né, da harmonização e a cirurgia plástica, né? A harmonização, que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos, vira e mexe, mudam-se
os nomes, né? É um pouco invasivo, porque você enfia do agulha. Exatamente, né? É minimamente invasivo porque usa-se agulhas, né? Fios, enfim, para tracionar, produtos preenchedores, né? Que é a toxina botulínica, ácido hialurônico, enfim, né? Laser, peeling, esses são minimamente invasivos, né? Apesar do peeling de fenol... Pelo amor de Deus, o peeling, aquele minimamente, Deus me livre, o trem... Mas é que o peeling de fenol, eu acho que depois a gente pode até puxar um gancho do peeling de fenol, né? Que quando bem indicado, ele é feito, como tudo, né? Qualquer procedimento, né? Feito em mãos adequadas, ele tem resultados muito, muito bons. Mas, enfim... então, minimamente invasivos são esses. As cirurgias plásticas já são, vamos dizer assim, usar o bisturi para fazer algum outro procedimento, e geralmente um procedimento um pouco maior, que pode ser um pequeno procedimento, né? Uma pequena cirurgia, ou procedimentos de médio ou até grande porte, para trazer essa, né, melhora estética e funcional também. Então, essa harmonização, a gente conversava com o pessoal, a harmonização facial, ela tá prolongando mais o tempo para a pessoa fazer uma intervenção cirúrgica, não é verdade? A pessoa antigamente ela procurava o cirurgião plástico logo no início, já para fazer uma cirurgia plástica. Agora está esperando mais, ela vai resolvendo ali a questão com as harmonizações, né? Sim, fazendo a harmonização de maneira precoce e bem indicada ali, você vai envelhecer... Mas você posterga, exatamente. Então, até quer dizer, a harmonização seria 100 ponto e o outro leva ponto. Podemos simplificar, a cirurgia leva ponto. Né? Podemos simplificar assim, né? Mais ou menos assim. A cirurgia plástica, ela vai ter um resultado mais... vamos dizer assim, mais agressivo, mais impactante, né? Sim. Também uma mudança mais drástica, né? E mais duradoura, mas demanda um período maior de recuperação e assim. E a harmonização... Doutor, o senhor faz harmonização? Como plástico, o senhor é cirurgião plástico. O senhor chega a fazer esses procedimentos? Toxina botulínica, preenchedores, né? peelings. Então, são complementos, porque se nós fizermos um peeling facial, por exemplo... Eu falo do peeling facial. Desculpa, um lifting facial sem... esses procedimentos minimamente invasivos, você vai ter um resultado aquém do desejado. Então, o ideal é você associar tudo isso. No caso do peeling de fenol... Que deixou a gente muito preocupado por causa daquilo que aconteceu. Aquele caso que houve aqui em São Paulo, em Moema, né? Que foi um caso onde estava tudo errado, né? Primeiro, o profissional nem era profissional de saúde, segundo, não tinha nem qualquer qualificação local. O produto também era um produto que, né, pelo que eu tive notícia aí nas reportagens, era um produto que não tinha também uma certificação, né, e tudo. Mas o problema não foi a anestesia e a reação? Não foi a anestesia. O que acontece? O fenol, ele é o que a gente tem peeling superficial, peeling médio e peeling profundo. O fenol é um peeling profundo. E ele realmente, ele pode dar o quê? Arritmia cardíaca. Então, ele deve ser feito, primeiro, um pré-operatório. Todos os exames. Exames, pelo menos um eletrocardiograma, um histórico, uma anamnese, vamos dizer assim, conhecer o paciente, entender o histórico dele de saúde e fazer em ambiente hospitalar. Hospitalar. Exatamente. A gente minimiza esses problemas. Você não precisa fazer sob anestesia, mas no ambiente hospitalar, onde você tem então foi recursos. O produto, né? A reação do Estava tudo errado. Tudo errado e aconteceu essa fatalidade. Por isso que, né, acabou que foi suspenso pela Anvisa, né? É por isso que a mesma coisa aquela história de parto em casa, às vezes você precisa numa urgência de um equipamento hospitalar, às vezes dá um problema na mulher, você não tem uma UTI para criança. Mas o profissional tem que estar habilitado. Então, quando a gente junta o cenário controlado, o profissional habilitado, é o casamento perfeito. Porque até mesmo o médico fora de um cenário, de um ambiente controlado, né? A gente não consegue reverter uma arritmia tendo conhecimento dela. Agora, no ambiente hospitalar... daquele peeling, a minha cunhada tinha feito no mesmo dia que tinha. Olha, desespero. A minha cunhada tinha feito daquele dia. Minha cunhada... E eu falei, pronto, a Marilis morreu agora. Ela morreu. E ela fez com uma dermatologista lá em Lavras, fez uma dermatologista.
Mas ficou uma beleza. Olha. Impressionante. Ah, acabou o programa? Não acredito. Ah, Rodolfo. Agora que a gente começou as fofocas. Agora que a gente começou. Olha lá, vamos ver então. Eu queria agradecer vocês. Toca a música aí, doutor Diego. Vamos ler. Deixa eu ver. Essa é boa. Olha aí, doutor. Olha aí, doutor. Bem. Vamos lá, doutor Diego, advogado aqui, ó. Doutor Diego, muito obrigado pela participação e esclarecimento. Muito bom. Olha aí o site do doutor Diego, diegobonfim.adv.br. diegobonfim.adv.br. E no Instagram, @diegobonfim.adv. Muito obrigado, padre. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer. Muito obrigado. Mericamia, olha que beleza, Mericamia. Mericamia.com. Mericamia é o site. E o meu Insta, @Mericamia. Mericamia, olha aí, gente. Segue aí. Segue aí mesmo. Mensagem. Beleza. E olha aqui, doutor André Araújo Ferreira. Muito obrigado, doutor. Olha aqui, ó. Vamos lá. O site do doutor é drandrearaújo.com. drandrearaújo.com. O Instagram, @drandrearaújo. E o site, no canal do YouTube aqui, ó, @dr.andrearaújo, _cirurgião PL 3041. Exatamente. Isso, obrigado, doutor. Eu que agradeço aí o convite, padre Juarez. Obrigado. Matheus. E ó, doutor Daniel Bratan, muito obrigado, doutor. Obrigado, padre. Desculpa o atraso, né? Mas não, imagina. O prefeito tá ajudando a gente, todos os viadutos em obra aí. Todos os viadutos, tem obra que não acaba mais aqui em São Paulo. Olha, ó, no doutor Daniel, você sabe, você vai seguir no Instagram, @dr.danielbratan, ou no Instagram, no Instituto Dr. Daniel, @Instituto Bratan, ou então pode entrar em contato, 0 operadora 11 917 52 35 30. Obrigado. Oi? Nossa enquete, gente. Nossa enquete. A gente havia perguntado para você se realmente... Quem é esse, né? Se num relacionamento a opinião de um acaba sempre prevalecendo. Vamos ver, depois vamos ver. Quem é? Vamos brigar. Adivinha de quem? 67,9%. Se 32,1% diz que... Sim, bem. Sim, bem. A opinião nem precisa, Meire que falou, nem precisa saber qual que é a opinião que acaba prevalecendo. Sim, bem, eu já vou lavar a louça, amor. Tá bom, fica com Deus, Deus abençoe, amanhã a gente encontra o meio-dia. Aumenta a Coldplay. Uhul!